Chegamos ao nosso último tópico de física mecânica, da unidade física mecânica, que é justamente o movimento bidimensional. Nós estudaremos 3 subtópicos: cinemática vetorial, movimento dos projéteis e movimento circular uniforme. Vamos trabalhar primeiro com cinemática vetorial, deixando bem claro que é importante vocês irem nas nossas aulas de geometria analítica e álgebra linear, para vocês entenderem como é que funciona a somatória de vetores, multiplicação de vetores, enfim. Vetores é de fundamental importância para entendimento dos fenômenos físicos, tá certo? Cinemática vetorial. O deslocamento vetorial da partícula em seu percurso em relação à sua origem é dado pela sua magnitude, especificando a direção e o sentido. Por isso que é vetorial. Por exemplo, para descrever o deslocamento de um automóvel, é preciso referenciar que ele se move a 80 km por hora em relação à origem, seguindo a direção norte-sul. Então, eu coloquei a magnitude 80 km por hora, eu coloquei o sentido em relação à origem, direção norte-sul. Então, eu tenho um ponto PU, ponto P2, e eu tenho aí a nossa R, que é a resultante. A representação geométrica do deslocamento é dada por uma seta que aponta a direção e o sentido do movimento. A direção é essa inclinação do vetor. E o sentido, vocês estão vendo que está indo de P1 para P2. Olha a direção da seta. O deslocamento vetorial pode ser representado por esse R, com essa seta em cima, e é definido entre 2 instantes, T1 e T2, sendo o vetor de origem P1 e a extremidade P2. Bom, por meio da regra do paralelogramo, nós chegamos ao cálculo da resultante. Resultante da trajetória, quando eu tenho referenciais R1 e R2, exemplificado aí na figura. Na cinemática vetorial, as componentes de um vetor arbitrário qualquer são encontradas a partir da sua projeção no sistema de coordenadas. Então, observa, olha, eu tenho uma trajetória que vai da origem até o ponto P, que é representado por R, o vetor R com uma seta em cima, o vetor R. Eu tenho a sua componente no eixo do X, que é Rx, a sua componente no eixo dos Y, que é a sua projeção no eixo dos Y, Ry. Tá certo? O vetor é descrito em termos de componente horizontal, Rx, e componente vertical, Ry. Quem que é Rx? Aí eu preciso que vocês tenham conhecimento das relações trigonométricas de um triângulo retângulo. Então, você vai ver que Rx é R vezes cosseno do ângulo θ formado entre o vetor diretor e o eixo do X. E Ry vai ser R seno de θ. Né? E o vetor é representado por R igual Rx vezes X mais Ry vezes J. A magnitude ou módulo de R, que descreve o tamanho do deslocamento, é dado por módulo de R igual a raiz quadrada de Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado. Da onde eu tiro essa fórmula? Do teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma do quadrado de seus catetos, em um triângulo retângulo. Aí eu coloquei um exemplo aí para vocês. Um corpo se movimenta 7 km para o norte e, em seguida, 10 km para o leste. Então, ele subiu, foi para o norte 7 km e 10 km para o leste. A distância percorrida por este móvel é 7 km mais 10, 17 quilômetros. E o que é justamente o deslocamento, a diferença entre distância e deslocamento? O deslocamento vai ser o vetor resultante do vetor 7 km com 10 km, que eu acho através de quem? Do teorema de Pitágoras, tá certo? Eu coloquei exemplos práticos aí. Olha, um corpo se movimenta a 7 km
para o norte, em seguida 10 quilômetros para o leste. Olha, em que sentido? Indo, rodeando um lago, tá vendo? Então, se eu dou essa volta toda ao redor do lago, de A até B, representado pela setinha cor-de-rosa, então eu estou querendo indicar que é a distância percorrida. E esse vetor da cor preta é justamente o deslocamento. Perceberam a diferença entre distância e deslocamento? Isso aí, ó. Velocidade escalar média. Eu calculo a velocidade escalar média através de quem? Da variação da distância percorrida pelo tempo gasto. Eu acho a velocidade escalar média, não é vetorial. Agora, a velocidade vetorial média, eu estou falando do vetor. Então, vai ser do vetor D, que vai de A até B, que é o deslocamento. Tá certo? Que é a variação, tá, da distância de A até B. É uma grandeza vetorial que tem a mesma direção e sentido do deslocamento. O seu módulo é igual ao módulo de deslocamento dividido pelo tempo. Agora nós vamos falar sobre velocidade instantânea, em um determinado instante de tempo. É o vetor que representa a direção e o sentido do movimento em todos os pontos da trajetória. Observa aí, ó, geralmente no movimento circular, o vetor direção, né, que representa a velocidade média, é uma reta tangente à trajetória. Tá certo? Velocidade média e velocidade instantânea. E aí, seguindo o que a gente já estudou sobre velocidade média de uma partícula e velocidade instantânea, de forma vetorial, observe, eu coloquei o vetor deslocamento de P até P', que eu chamei de vetor posição V. Quem que é esse vetor posição V? É justamente a resultante do vetor R, em função de T, com a somatória do vetor RT mais ΔT, que teve um deslocamento em relação ao eixo do X. Tá certo? Então, a velocidade média nada mais é que a variação da minha trajetória em relação ao tempo, tá certo? E a velocidade instantânea é a derivada justamente desse deslocamento. Se eu derivo a velocidade, a equação horária, eu acho a velocidade. A interpretação geométrica da velocidade instantânea, mostrando para vocês que vai ser justamente a reta que tangencia um ponto num determinado instante. No caso, eu estou me referindo ao ponto P em função de T. A aceleração média segue os mesmos padrões. Se eu quiser saber a aceleração média, eu vou achar a variação da velocidade dividido pelo tempo, e a aceleração instantânea vai ser quem? A derivada da velocidade em relação ao tempo, que vai me dar o meu vetor resultante. Tudo explicadinho aí, graficamente para vocês. Aí depois nós temos a interpretação geométrica da aceleração instantânea. Observa que são retas tangentes à trajetória. O primeiro é trajetória e o segundo, odógrafo. É o nome que a gente dá. Agora nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre movimento de projéteis. E aí eu quero me ater a dois exemplos. Se eu estou, por exemplo, em cima de uma cadeira e eu jogo um corpo ou uma pedra no sentido horizontal, esse corpo vai ter uma trajetória. Piu! Pô, caiu lá embaixo. Então, ele vai ter velocidade constante no sentido horizontal. No sentido horizontal, ele segue o movimento retilíneo uniforme. Agora, em relação à altura, já é o movimento retilíneo uniformemente variável. Por quê? Variado, porque ele vai sofrer uma alteração na velocidade. Agora, a velocidade, ela tende, né, a distância, perdão, a altura tende a diminuir na medida que eu jogo a pedra, por causa da aceleração da gravidade.
Então, em relação ao eixo Y, é movimento retilíneo uniformemente variável. Agora, em relação ao eixo X, só existe uma fórmula, a do sorvete. MRU, que é o movimento retilíneo uniforme. S é igual a S0 mais VT. Então, eu coloquei essa animação dos projetos, para você ter uma olhada. Observem que quando eu tenho um ângulo de 45 graus, se eu utilizo a mesma velocidade inicial, quando o ângulo é de 45 graus, o projétil tende a percorrer uma maior distância em relação ao eixo X, representado pela cor azul. Mas nós vamos nos ater aqui um pouquinho ao movimento dos projéteis de forma oblíqua. O que é oblíqua? Eu tenho aqui, ó, vertical, tá certo? Eu estou jogando o projétil para cima. Eu tenho movimento no sentido vertical jogando para baixo, tá certo? Eu tenho o lançamento horizontal, velocidade constante, o que vai cair é a altura, e tenho o lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo ele não é nem vertical e nem horizontal. Ele é o quê? Oblíquo. É um ângulo menor do que 90 graus, tá certo? Então eu citei como exemplo para vocês aí, nessa gravura, inclusive com animação, para vocês verem direitinho como é que é a trajetória. Observem que nesse gráfico eu coloquei aí bem claro alguns tópicos. O movimento vertical ele é retardado e depois acelerado. Ele é retardado, ele vai diminuindo a velocidade e depois ele acelera na queda. A componente horizontal da velocidade é uma constante. Lembra que eu falei? Na horizontal, movimento uniforme. O movimento horizontal e vertical são independentes um do outro, mas com tempo em comum. Ele tem em comum o tempo. Só que quando eu vou estudar lançamento oblíquo, eu tenho que primeiro fazer o estudo no movimento, na trajetória vertical, no movimento vertical, componente vertical, e depois do componente horizontal. Lembrando, em relação à vertical, movimento retilíneo uniformemente variável. A equação do sorvetão e Torricelli. Horizontal, na direção horizontal, aí é movimento uniforme, é o sorvete, S é igual a S0 mais VT. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, no movimento de projéteis, a velocidade vertical no ponto mais alto é 0. Porque, em relação à vertical, porque ele vai, sobe, lá em cima a velocidade em relação à vertical é 0. Daqui a pouco ele vai descer. Velocidade horizontal é constante durante o trajeto. Horizontal, movimento uniforme. Vertical, movimento retilíneo uniformemente variável. No outro gráfico eu coloquei bem claro, na outra lâmina. V0 é a velocidade inicial no lançamento do projétil, que vai ser igual em todos os instantes, tá certo? A velocidade é a velocidade num instante de tempo qualquer. V0x e V0y são as componentes de V0 em relação ao eixo do x e em relação ao eixo dos y. E θ é o ângulo do lançamento. Nesse caso aqui, eu não especifiquei qual foi o ângulo do lançamento. Nós vimos nas lâminas anteriores que quando o θ é igual a 45 graus, o projétil tende a percorrer uma maior distância no sentido oblíquo, na direção oblíqua. Movimento dos projéteis. Distância. R é a distância percorrida pelo projétil durante o seu percurso, em relação ao eixo horizontal. E H é a altura máxima, e é em relação ao eixo 2y, a altura máxima e a distância máxima percorrida. Os movimentos: no eixo horizontal, movimento uniforme; no eixo vertical, movimento uniformemente variável. E as equações da trajetória do movimento dos projetos são movimento uniforme, acelerado vertical e horizontal. Aí nós temos as equações, olha. Movimento oblíquo, V igual a V0 vezes cosseno de θ. Isso eu acho através do quê? Relações trigonométricas do triângulo retângulo. Eu tenho a projeção no eixo do x e a projeção no eixo dos y.
E V0y vai ser V0 vezes seno θ. Projeção no x, cosseno, projeção nos y, seno. Movimento horizontal, você tem a equação do sorvete, né? O movimento vertical, aí é o movimento uniformemente variável, em que eu tenho a equação do sorvetão, de Torricelli, e lembrando sempre que a aceleração da gravidade ela é negativa, porque ela está indo no sentido contrário à trajetória que a gente estabeleceu. Agora nós falaremos sobre o movimento circular uniforme. Imagina eu tendo um barbante, eu amarro uma bolinha na extremidade do barbante e com a minha mão eu estou girando aqui, ó. Observa um detalhe, esse é um movimento circular, não é? É um movimento em que a velocidade escalar instantânea apresenta intensidade constante, a velocidade é constante. Já no movimento circular acelerado ou retardado, a velocidade tem a sua intensidade variando com o tempo, ela não é constante. Então, nós temos aí na próxima lâmina alguns exemplos de movimento circular uniforme. Satélite de comunicações artificiais, pás de um helicóptero, você tem o rotor principal e o rotor de cauda. Para você ter uma ideia das relações de engrenagens e toda a engenharia que existe, no helicóptero UH-1D, o chamado sapão, o helicóptero muito utilizado para transporte de cargas pela Petrobras, para cada volta do rotor principal, o rotor de cauda ele dá 30 voltas para equilibrar. Do contrário, o helicóptero tende a girar em torno do seu próprio eixo, do rotor principal. O rotor de cauda é para manter o equilíbrio. Ao contrário do que muitos pensam, não existe ali um motor. É apenas uma ligação através de engrenagens. Ponteiros de um relógio, pneus de um veículo, ventiladores, roda gigante, engrenagens, tudo isso envolve o movimento circular uniforme. Ângulos no movimento circular uniforme. E aí é apenas uma revisão que eu dei para vocês de trigonometria bem básica, mostrando que 1 π radiano corresponde a 180 graus, tá certo? 1 radiano, você vê, equivale a 57,3 graus, tá certo? E eu coloquei ao lado os principais ângulos em radianos e suas respectivas medidas em graus. No movimento circular uniforme, alguns parâmetros são muito importantes. Eu tenho ΔS, que é a variação do espaço percorrido por uma determinada partícula, tá certo? Vai ser igual a quem? A variação da deslocamento angular vezes a resultante, ou o raio formado do eixo do círculo até a extremidade da circunferência. Movimento circular uniforme, agora nós falaremos sobre velocidade angular média, que representa pela letra grega ômega. Observem, se a velocidade linear, a velocidade média é a variação do espaço pelo tempo, tá? A velocidade angular vai ser a variação de quem? Dos ângulos em radianos dividido pelo tempo. Considerando o móvel que descreve um movimento circular com velocidade constante, entre os pontos P1 e P2 da trajetória abaixo, no sentido anti-horário, podemos definir a chamada velocidade angular, pela letra grega ômega, como sendo a razão entre o deslocamento angular, vai ter uma variação de ângulos do móvel, e o intervalo de tempo desse deslocamento. Portanto, eu tenho a velocidade escalar, ΔS sobre ΔT, e tenho a velocidade angular, que é Δθ sobre ΔT. E aí, no Sistema Internacional de Unidades, velocidade angular ou pulsação, a gente utiliza a unidade radianos por segundo. E a velocidade escalar é metros por segundo.
E aí tem uma dedução da fórmula justamente para você entender qual que é a relação existente entre a velocidade angular e a velocidade escalar. Período e frequência. Quem que é o período? Período nada mais é do que o intervalo de tempo que eu vou gastar para dar uma volta no sentido circular. Ainda no movimento circular uniforme, nós vamos falar sobre a diferença entre período e frequência. O que é o período? É a variação do intervalo de tempo dividido pelo número de voltas. Então, o tempo gasto para dar uma determinada quantidade de voltas, eu determino através do período. Um dividido por outro. E quem que é a frequência? É o número de voltas que dá em relação ao tempo. Então, o tempo que eu gasto para dar uma determinada quantidade de voltas, eu chamo de período. E o número de voltas que eu dou em relação a um determinado intervalo de tempo, eu chamo de frequência. Observe que eles são inversos. Ora, frequência é igual ao inverso do período, ou 1 sobre t. Função horária angular. A função horária angular, no estudo do movimento uniforme, mostramos que a equação horária é a equação do sorvete. Se dividirmos todos os membros dessa equação por R, obteremos a equação horária no movimento circular uniforme. Θ igual a θ0 mais a velocidade angular vezes o tempo. Observem que é bem parecido. Aceleração centrípeta. O que é aceleração centrípeta no movimento circular? Todo objeto que descreve um movimento curvilíneo apresenta um tipo muito especial de aceleração, a aceleração centrípeta. Essa aceleração sempre aponta para o centro de uma curvatura da trajetória e é sempre perpendicular à reta tangente, que passa pela posição que o corpo ocupa. Portanto, a aceleração centrípeta é igual à velocidade da partícula elevado ao quadrado dividido pela trajetória que ela percorreu, ou a aceleração centrípeta é igual à velocidade angular elevado ao quadrado, que multiplica o comprimento da trajetória. E assim encerramos o nosso último tópico da unidade 1, que é Estudo Geral da Cinemática do ponto de vista da mecânica clássica. Nós estudamos primeiro cinemática. Na nossa próxima unidade, unidade 2, nós já vamos partir para o próximo tópico da mecânica, que é a dinâmica. Até o nosso próximo encontro.